Nação, Dorival Júnior chamou 4 jogadores do Flamengo, dentre eles, destaque para o Wesley, primeira vez que o lateral direito do Flamengo está sendo convocado para a seleção brasileira. E na entrevista coletiva, ele explicou o motivo de estar levando o lateral do Flamengo e disse que se jogar da forma que está jogando no Flamengo, vai deitar e rolar na seleção. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Portanto, vamos trazer aqui a mídia brasileira analisando essa convocação, é claro, destacando os 4 jogadores do nosso Mengão. Vamos falar da seleção brasileira e ainda envolvendo o Flamengo, porque a seleção acabou de ser convocada, já vou chamar o Pedro Henrique Torres, são 4 rubro-negros convocados para a seleção brasileira, né? O Pedro já dá os nomes pra gente, mas assim, o Flamengo ele tem outros jogadores que vão ser convocados também de outras seleções. E aí por que eu tô falando isso? Tem o jogo entre Brasil e Argentina na terça-feira e na quinta decisão dos campeonatos estaduais. Isso pode envolver os brasileiros, né, do Flamengo, mas os uruguaios, por exemplo. O Uruguai vai jogar em El Alto, lá na Bolívia, na terça, para depois ser decisão do estadual na quinta. Tá tranquila a semana, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, abraço para todo mundo que está por aí. Mas o Flamengo, em relação a isso, Bruno, só entrando aqui, vamos falar de seleção brasileira, só que as datas do campeonato estadual das finais foram antecipadas justamente por conta desses riscos aí de convocações. Então vão ser ali nos dias 12 e 15 ou 16. Então vai ser antes da data FIFA, as finais, né, os 2 jogos vão ser antes da data FIFA. Então, em relação a isso, o Flamengo vai estar tranquilo, mas foram vários convocados aqui na seleção brasileira. Mas o que se falou bastante aqui na seleção brasileira hoje, no hotel aqui na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, a sede da CBF está passando por reformas, então as convocações, as manifestações estão sendo num hotel na Barra da Tijuca, foi o retorno de Neymar. Mais de 500 dias depois, lá naquele 13 de outubro de 2023, aquele jogo contra o Uruguai, ele sofreu aquela lesão grave nos ligamentos, então o Neymar está de volta à seleção brasileira, foi convocado pelo Dorival Júnior para esses confrontos agora, no fim de março, dia 20, contra a Colômbia, em Brasília, e dia 25 contra a Argentina, lá em Buenos Aires. Confrontos pesadíssimos. Então, o Dorival disse que estava acompanhando bastante o Neymar, aquela, enfim, tete a tete e tudo mais, e aí, de fato, trouxe o Neymar, que reassume a camisa 10, é muito importante. Aí você falou do Flamengo, por que a gente fala do Flamengo? Porque o Flamengo teve 4 convocados para a seleção brasileira nessa lista aí. Por exemplo, o Danilo, que entra como defensor, aí foi perguntado até o Dorival Júnior ali, Dorival, é o quê? Lateral? É zagueiro, como vem jogando no Flamengo? Aí o Dorival escapou pela tangente, não quis deixar muito claro, porque senão ia dar pistas para os seus adversários, porque na verdade tem um lateral esquerdo de origem, por exemplo, que é o Arana, e tem o Wesley, lateral direito, convocado pela primeira vez no lateral do Flamengo. Outros rubro-negros também, tem o Gerson, enfim, mais rubro-negros chegando por aí. Então, de fato, o Dorival Júnior convocou mais jogadores. O Léo Ortiz também é outro jogador, zagueiro do Flamengo. Então, a lista mais robusta do Dorival Júnior, foi perguntado para ele também aqui por que ele não convocou nenhum jogador de atacante de ofício, ali um centroavante mesmo. Ele falou, não, trouxe o João Pedro, que já fez ali às vezes de atacante de centroavante, ex-Fluminense, enfim, atualmente está no Brighton, mas ultimamente ele joga mais escapando e tudo mais, mas já tem feito esse papel de centroavante, pode ser utilizado. Então, o Dorival Júnior falou bastante sobre a volta, o retorno de Neymar Júnior à seleção brasileira. Então, a gente ouve um pouquinho agora o Dorival falando, que, claro, chamou muito das atenções ali, trouxe os holofotes de novo para o jogador agora no Santos. Dorival, a gente ouve agora. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima,
jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Tá, então, o Dorival Júnior, Bruno, falando sobre essas expectativas, depois foi perguntar, Dorival, você está trazendo o Neymar para jogar alguns minutos, quer dizer, as condições físicas dele podem não ser as 100%, as ideais. A Dorival, não quero entrar muito nessa questão, mas a gente tem acompanhado, jogou 2 jogos inteiros pelo Santos já, vai ter alguns jogos ainda aí, tem Campeonato Paulista, tem confronto com o Corinthians agora, enfim, não quis se aprofundar tanto assim o Dorival Júnior nessa questão. Eu até perguntei para ele, olha, podemos ter um sistema de 3 zagueiros aí com a seleção, já que ficou meio fluido essa questão de defensores, porque na lista não saiu, assim, por exemplo, discriminado como laterais, apenas defensores. Então você tem Danilo, Gabriel Magalhães, Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. Lateral esquerdo de ofício mesmo, como eu disse, só o Arana. Então ali o Dorival Júnior. Não, tem o Danilo, que faz todas as funções da última linha. Então tá fazendo um mistério o Dorival Júnior para a escalação em si da seleção brasileira mais para frente. Então vamos observar como vai trabalhar o treinador da seleção. Dia 17 de março é a apresentação desses jogadores em Brasília, enfim, com a seleção brasileira para iniciar os trabalhos de olho no jogo contra a Colômbia, dia 20, a seleção brasileira que está em 6º lugar nas eliminatórias com 18 pontos. Bruno. Boa, Pedro. Obrigado, viu? Então, pelas informações e também pela correção que envolve aí os campeonatos estaduais. Já vou falar sobre isso também. Os jogos, então, do Neymar pela seleção brasileira. 128, 79 gols já. 59 assistências. A última partida faz tempo, hein? Foi em 2023, no jogo contra o Uruguai, quando ele até se contundiu. Então, foi bom o Pedro chamar a atenção que as decisões no Rio estão marcadas para os dias 12 e 16. Antes, então, da apresentação, que é na segunda-feira, 17. Mineiro. Isso também em Minas, certo? 8h15. 8h15. Sábados. Tá, nos sábados, 8h15. O mesmo não acontece no Campeonato Paulista, e aí, atenção, envolvendo a seleção brasileira, né? Neymar e o Estevão, porque no meio de semana tem o jogo de Libertadores, né, do Corinthians. Então, acho que por isso que não dava também para ser marcado, antecipado essas datas. Então, a final do Paulista, as finais, estão marcadas para o dia 16 e só depois da data FIFA, no dia 27. Então, e aí pega o fim do... Aí pega o pós-data FIFA. Então, por exemplo, o Neymar, aí convocado. Se o Neymar chegar à decisão do Paulista, o Santos chegar à decisão do Paulista, o Neymar vai ter jogado na Argentina na terça, e vai ter que jogar, né, e a decisão do Paulista está marcada para quinta. E aí isso envolve outros jogadores. Eu citei o Uruguai. O Uruguai vai jogar na Bolívia. Tem 3 jogadores do Palmeiras, se o Palmeiras chegar à decisão, pré-convocados. O Facundo, o Piquerez e o... Facundo, Piquerez... Tem mais um. Aníbal? Não, né? Não, Aníbal... Não, eu vou lembrar aqui. Mas enfim, tem o Richard, por exemplo. Richard também. Né? Mas então, assim, são os jogadores que vão jogar em diversos países aqui da América do Sul. E, né, tem um confronto entre Colômbia e Paraguai. Sim. Isso vai envolver, claro, os jogadores do São Paulo também, se chegar à decisão. Então tá todo mundo olhando essa questão aí também porque os times vão poder estar desfalcados na decisão do Campeonato Paulista. Neymar, primeiro, é justo ser convocado? Se é por mérito do campo, a gente precisa ver mais. Só que o Neymar é um jogador diferente. Não dá para não convocar, Bruno. Sim, é querer ser mais realista que o rei. Pra gente aqui, na teoria, a gente pode ser mais realista que o rei. Tá liberado. Mas não somos nós. O Dorival falou sobre isso. Ele é a referência dos jogadores. Então, se ele tem condição de jogar um pouco, e ele não tem jogado um pouco, ele tem jogado os jogos, ele ia voltar naturalmente para a seleção. Daria para esperar um pouco mais? Daria, mas ninguém faria isso. Uhum. Lembra daquela frase do Zagallo? Se o Ronaldo está pedindo para jogar, como é que não joga? Lembra da final da Copa de 98? Como é que ele está pedindo para jogar? O Neymar não está pedindo, ele está jogando. Está jogando todos os jogos. Abaixo do que é o Neymar. Claro que é abaixo do que é o Neymar. Mas... abre-se a concessão. Mas é o Neymar. É o Neymar. Concorda, Geilson? Concordo. Se for porque
Pelo que a gente está vendo em campo, ainda não, é óbvio. Tá voltando de lesão agora, lesão mais grave da carreira dele. Mas é o que eu tô falando desde o início. O Neymar, tecnicamente, é muito acima, não tem comparação. E ele é o ídolo da toda a molecada, né, que tá ali na seleção agora. Fatalmente, a gente vai ver um time jogando em função mesmo do Neymar. Foi o que eu... Enfim, a gente não sabe qual vai ser o esquema de jogo que o Dorival vai utilizar na seleção, mas eu fico na expectativa, assim, de ser um time com menos pontas, mesmo com tantos pontas. Mesmo com a gente tem uma safra de diversos pontas, né? Tá, o próprio Estevão, enfim, Neymar era ponta, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, mas acho que por conta da forma que o Neymar vem jogando agora, fico na expectativa realmente de ser um time com um pouco mais centralizado em relação a esses caras jogando próximos e tentando justamente atacar a linha adversária, a linha defensiva. Neymar sobrando como o cara que não vai ter envolvimento com marcação, um cara que vai ficar, por exemplo, sei lá, ele e Vini, ou o Rodrigo volta mais do que o Vinícius Júnior para marcar no Real Madrid, já era mais natural. Mas vejo todo mundo marcando e o Neymar sobrando para jogar com a bola no pé. Então ele vai ser titular? Sim. Vai, né? Sim. E acho que tem 10 um em outro, faixa. Sim. tem um outro ponto que, assim, é uma seleção ainda, desde a saída do Tite, é uma seleção ainda sem identidade, sem lideranças. E todo mundo achava que a seleção pode ficar melhor sem o Neymar. Acho que foi até o Neto. O Neto falou, desculpa, Neymar, eu tinha falado não, isso. A gente chegou a discutir, né? A gente chegou a vai ser menos dependente, vai ter mais protagonismo pro Vini. Não teve protagonismo. Não teve. Não teve protagonismo. A seleção sentiu falta dele. Sentiu. E aí não só em campo, né, Bruno? Como uma referência para os outros. E agora tem a questão de sobrar espaço também, né? Oi? Desculpa, mas é porque tem a questão de sobrar espaço agora também para os outros. Porque vão marcar o Neymar. Então vai sobrar espaço pro Vini, vai sobrar espaço pro Rodrigo. Mas eu tô falando mais da coisa mesmo... Porque de uma hora para outra foi quebrada muita coisa. Primeiro, já eram 6 anos do Tite. Sim. Depois... teve um Thiago Ramon, Silva, Casemiro... As referências. Tô esquecendo de alguém. Neymar... referência? Muito isso. Jogador líder, gente. Era isso mesmo. Jogador líder que respondia por aquilo ali, sabe? E você foi perdendo tudo isso uma hora para outra. E aí os outros que talvez tenham tentado assumir, o Danilo, o Marquinhos, né? Talvez... Diferente, né? Até acho que o Bruno muitas vezes tenta, né? Mas não tem esse impacto que tem o Neymar. E de Thiago e Casemiro também. Thiago e Casemiro também. Que é normal que tenha uma troca. Só que foi muita troca junto. E fora a troca de comando, né? De treinador, que eu digo. E comando acima, né? Sim, também. Falta da CBF ser uma CBF de personalidade. E aí fica tudo muito fácil para bater, sabe, Bruno? Fica assim, todo mundo bate. E bate em campo também. E aí perde o jogo, e assim, uma bagunça. E como é que é aquele ditado? Eu sou péssimo em ditados. Casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão, tal. E acontece essas coisas. E em campo a seleção brasileira chegou a ficar em 7º nas eliminatórias. Estão batendo muito nela, né? E eu acho que o Neymar ajuda. Vamos parar de bater um pouco. Vocês acham que o Brasil ele vai ter 2 adversários duros, né? Ele vai receber a Colômbia e vai jogar contra a Argentina na Argentina. Só faltava um refresco de Equador e Uruguai junto. Também. Mas nada pra fazer, vamos jogar isso. E foi essa Uruguai, sequência... Equador, Colômbia. Colômbia tá. Foi essa sequência que derrubou o Diniz. Sim. Né? Foi depois desses jogos que o Diniz acabou saindo. Vocês acham que esses adversários, Colômbia e Argentina, ainda olham o Neymar com respeito? Olham. Certamente. Olha, vai ter uma atenção especial, por exemplo, ali Richard Rios. Tem uma atençãozinha ali no Neymar. No tornozelo dele, o Depou. No tornozelo, com certeza. Depou também. Tem dúvida. Com certeza. Tá no pacote. E aí é aquele esquema que a gente já tá falando no Santos. 2 toques na bola. Mas, Bruno, assim, abre a Reuters, a BBC... não agora, né? Pós-convocação? Não, abre depois. Porque o que vai acontecer só acontece entre Argentina e Uruguai e Argentina e Brasil.
a forma que o Messi vai ser carinhoso com o Neymar, sim. como ele é carinhoso com o Suárez. Já tá aqui a postagem do ESPN da Argentina. Sabe o que tem? A fotinha do Neymar com o Messi. Os dois juntos, e é o seguinte, Messi versus Neymar, o duelo que vamos ver nas eliminatórias. 25 de março, Monumental de Núñez. É respeito. É o que eles já estão esperando. É respeito. O Neymar, todos os gols e jogos, e gol olímpico, gol do pênalti... O pessoal já tá aqui, quando é que vai ser vendido os ingressos? Quanto custa? Vai ser um partidaço. É engraçado que até os torcedores argentinos querendo isso, né? Querendo ver o jogo. Eu vejo das publicações... E no Monumental vai ser hermoso. Sim. Eu vejo de publicações argentinas que eu sigo, diversos perfis, todo o lance do Neymar um pouco mais... Rebuscado, mais bonito, mais assim... Tá lá. Os caras estão divulgando. Eles admiram o Neymar. O Neymar fez uma parceria incrível com o Messi e com o Suárez. Era lindo ver aquilo. Nossa, o trio MSN era brincadeira mesmo. Esses caras respeitam muito o Neymar. Olha só, tem uma outra postagem aqui também do pessoal. Ele não vai voltar pro programa. Não. Já é para terminar? Não, é porque eu tô achando legal como os argentinos estão repercutindo a volta do Neymar. Então é uma outra postagem, tem essa postagem do Neymar com o Messi, tem a postagem do Neymar vendo é só o Neymar também na ESPN Argentina. Calma. E aí tem essa daqui, Vuelve Ney, tá? E aí o pessoal tá falando do regresso, né, da volta à seleção, e eu tô vendo os comentários. O último do jogo bonito. A bola sorri. Olha que os torcedores argentinos estão comemorando. Esse é um que merece vestir a camisa 10. Vai ser um partidaço. O futebol sorri. Olha que os torcedores argentinos falam da volta. Vão jogar contra ele. Vão jogar contra ele. Isso me lembra a final da Copa América, aqui no Maracanã, que todos eles falam que foi a maior atuação que eles viram do Neymar, por exemplo, que deu um trabalho danado, todo mundo teve que sentar a perna no Neymar, porque o Neymar estava driblando Deus e o mundo. E aí, enfim, a Argentina acaba... É quando começa, né, a escalada de títulos da Argentina, aquele título no Maracanã da Copa América, mas foi um jogaço do Neymar naquela ocasião, mas que não conseguiu passar também pela quantidade de marcadores ali também que sentaram o sarrafo nele durante o jogo. E eu tô vendo na postagem agora da ESPN aqui do Brasil, os torcedores também comemorando, né? Agora sim vou voltar a assistir a seleção, ele vai carregar o time nas costas, então os torcedores também estão empolgados. Normal, é o Neymar. É o Neymar, né? Neymar, 880. Não ganha da Colômbia, cai, não sei o quê. Gente criticando, falando, nem jogou e já tá de volta, já tá convocado. Levar nas costas. Vale aí o resto que vai. Não, até que enfim, vai voltar a jogar, normal. Não, mas acho que é o seguinte, a esperança do torcedor brasileiro tá no Neymar. Até porque nos últimos anos, sem o Neymar, piorou. E a esperança é também que o Neymar potencialize os outros jogadores. Claro. Né? Tipo, o Rafinha continuou jogando muito bem na seleção, mas, por exemplo, todo mundo questiona o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Que o Neymar atraia um pouco mais a atenção para sobrar espaço para eles também. Bom, então é isso, seleção brasileira convocada com o Neymar, com vários jogadores aqui do Brasil, e claro que isso vai ser assunto no F90 que está chegando, também com muito sobre Corinthians e Barcelona, derrota do Corinthians lá no Equador. Tchau, Mário Marra. É um prazer. Tchau, Jailson. Até amanhã. Parabéns mais uma vez para vocês dois que gabaritaram quais seriam as dificuldades do Corinthians no Equador, e elas de fato... Nação, Dorival Júnior convoca 4 jogadores do Flamengo, mostrando aí a força e a competitividade que é jogar no nosso Mengão. É claro que se destacando em um dos principais clubes do futebol sul-americano, com certeza será lembrado por suas seleções. O Flamengo teve 4 jogadores aí convocados para a seleção brasileira, com certeza terá 3 jogadores convocados para a seleção uruguaia, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, também Eric Pulgar para o Chile e Plata para a seleção da Colômbia. Ou seja, 9 jogadores do Flamengo, tem tudo aí para ser desfalques em alguns jogos, sejam eles em alguma competição nacional ou internacional. Treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou nesta quinta 23 jogadores para se reapresentar na primeira data FIFA de 2025.
Os jogadores do Flamengo Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson foram lembrados pelo treinador para os 2 próximos confrontos diante das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com os jogadores do Flamengo à disposição, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, a partir das 21h45 no dia 20 de março. Depois viaja até Buenos Aires, onde enfrenta a Argentina, líder das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 21 horas, horário de Brasília, no dia 25 do mesmo mês. Além de Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, o Flamengo terá outros atletas na primeira data FIFA. Enquanto o volante Pulgar ficará à disposição do Chile, o atacante Plata está no Equador. Por fim, Arrascaeta, De La Cruz e Varela foram chamados pela seleção uruguaia. Por conta da extensa lista de convocados, o torcedor rubro-negro ligou o alerta e ficou com a seguinte dúvida: o sexteto pode ficar de fora de uma possível final do Campeonato Carioca? No entanto, a resposta é não. Isso porque, como citado, o Brasil joga nos dias 20 e 25. Anteriormente, a Federação Estadual, a FERJ, tinha reservado as datas 12, 16 e 26 de março, como opções para realizar as decisões do Campeonato Carioca. Porém, a entidade já bateu o martelo. Os duelos serão nos dias 12 e 16 de março. Então, 4 jogadores aí convocados para a seleção brasileira. Léo Ortiz, que não é novidade, Gerson também não, Danilo, que já vinha sendo convocado, e agora a surpresa fica por conta da convocação de Wesley. Surpresa entre aspas. O futebol que o lateral direito tem apresentado com a camisa do Flamengo era mais do que normal uma convocação acontecer nesse momento. E agora sim o Flamengo poderá ter um jogador muito mais valorizado no mercado da bola. Se antes o Flamengo recebeu 30 milhões de euros para vender o jogador, imagine se ele se destacar na seleção brasileira, onde os principais clubes do futebol europeu ficam de olho. Na sua opinião, Dorival Júnior fez certo em convocar todos esses jogadores, ou vocês acham que é mais uma perseguição, entre aspas, aí da CBF para tirar esses atletas? Mas lembramos que em nenhum deles será desfalque para a grande final do Campeonato Carioca, já que o Flamengo tem tudo encaminhado aí para avançar para a grande final diante do Vasco da Gama, né? O Flamengo ganhou de 1-0, pode perder também por um gol de diferença, que mesmo assim avança para enfrentar provavelmente o Fluminense na grande final do Campeonato Estadual. Então é isso aí, galera. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa aqui do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.